Meus queridos, nós, após uma longa caminhada do ciclo pascal, o ciclo pascal constituído pelo tempo da Quaresma e da Páscoa, agora retomamos a segunda parte do ciclo do tempo comum. Desde a última segunda-feira agora, nós retomamos o tempo comum, de onde nós paramos antes da Quaresma. Estamos vivendo a 7ª semana do tempo comum. E de maneira muito providente, a igreja nesta 7ª semana do tempo comum está refletindo o texto da carta de São Tiago. Tiago não é o irmão de João, tem 2 Tiagos, discípulos ou apóstolos de Jesus, o Tiago maior e o menor. O maior é o filho de Zebedeu, o irmão de João, apóstolo e evangelista. Não é esse. Quem escreve essa carta é o outro Tiago, Tiago, filho de Alfeu, chamado irmão de Jesus, né? Aquele que fundou a igreja de Jerusalém. São Tiago, ele vai pregar para as chamadas tribos da diáspora. A igreja primitiva, depois de Pentecostes, a igreja foi crescendo até o momento que o governo da religião judaica se preocupou, porque o cristianismo estava crescendo, e denunciando ao Império Romano, houve uma grande perseguição dos cristãos. Os cristãos que estavam em Jerusalém se dispersaram para territórios em volta da Palestina. Isso é chamado diáspora. E é para essas comunidades que Tiago, apóstolo, ele escreve. No contato com povos fora da Palestina, as pessoas recém-convertidas ao cristianismo começaram a aprender coisas que não eram agradáveis ao coração de Deus. Outros costumes, outros hábitos, novas propostas de vida que começavam a encantar a comunidade. E Tiago vai escrever, por isso que é uma carta, que eu digo, bastante incisiva, e uma carta bastante, na minha opinião, bastante forte, né? Quem acompanhou segunda-feira a liturgia, Tiago chamava aquele povo de adúlteros. Vocês estão se tornando adúlteros, traindo a Deus com outros costumes, né? E hoje é a continuação desse texto, quarta-feira, já no 3º dia da reflexão desta carta. Hoje estamos no capítulo 4, e aqui ele está falando assim: vocês estão levando a vida de vocês, achando que vocês podem tocar a vida sem Deus, né? Olha só, caríssimos, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, vamos ficar tal tempo ali, 1 ano, 2 ou alguns meses, ganhando dinheiro, construindo nossa vida. No entanto, vós não sabeis o que será da vossa vida amanhã. Como podeis planejar tanto a vida sem Deus? Não sabeis o que será da vossa vida amanhã, né? Vós não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Como podeis empreender a vida sem Deus, sem se submeter à vontade e à providência de Deus? E aí ele vai dizer esta frase que uma tradição cristã se tomou bastante hábito de utilizá-la, né? Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, né? Então aqui ele nos ensina em tudo que formos fazer ou viver, em todos os nossos sonhos, projetos, que nós sempre nos confiamos à providência de Deus, porque nós não temos o controle nenhum sobre nossa vida. E a gente experimenta isso o tempo todo, sabe? Quando tudo está bem, quando tudo está caminhando bem, de repente surge aquela notícia ruim, de uma situação que você não sabe mais como resolver, que não está mais na sua capacidade de resolver. Pois é, e Deus nos permite experimentar isso o tempo todo para ver se nós entremos, né, numa vida de submissão à sua providência e à sua vontade. E muitas vezes nós não aprendemos,
eu vou fazer isso desse jeito ou aquilo desse jeito. Será que você vai chegar a fazer? Será? Né? A gente vê isso muito quando constrói o planejamento paroquial. Quantas coisas se planejam e deve ser feito. Aqui São Tiago não está dizendo que nós devemos levar uma vida de desordem, de irresponsabilidade. Não, ele está dizendo: vós deveis ter sonhos, projetos, mas antes de tudo confie tudo o que vades fazer à vontade de Deus, para que Ele realize a vontade dEle, né? Esse salmo que nós ouvimos é um salmo também, é evidente, respondendo essa leitura, né? Humildes em espírito. Ser humilde em espírito é se submeter à vontade de Deus. Você planejou, você sonhou, não deu certo, diga ao Senhor: Senhor, louvado, bendito seja o vosso nome. Nós rememoramos muito com esse texto a imagem, a figura bíblica de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É isso. O salmo diz: olha, por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circundam? Por que temer os que confiam nas riquezas? Ninguém, olha, o salmista vai dizer: ninguém se livra da morte por dinheiro, só Deus é o Senhor da morte. Nem a Deus ninguém pode pagar o resgate da morte, né? A isenção da morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir. Não há riqueza que possa dar ao homem uma vida sem limites e garantir uma existência imortal. Do mesmo jeito, o Salmo diz que morrem os sábios, morrem os ricos. Então que todos estejam debaixo do amor e da providência de Deus, né? É um tempo de refletirmos se nós estamos vivendo aquilo que é essencial na nossa vida, em meio a tanta correria que acho que todos nós vivemos, os nossos trabalhos, correndo atrás das coisas, etc. E tanta coisa, isso deve ser feito. Amanhã São Tiago vai falar, eu já gravei a minha reflexão de amanhã, ele vai falar da riqueza. Não quer dizer que nós não podemos almejá-las, mas tem muita coisa da nossa vida que nos tiram de nós mesmos, de Deus e do outro. Tem muita coisa. Então, para a gente refletir um pouquinho isso, o evangelho de hoje, São João querendo que Jesus confirmasse o que ele estava pensando ou intentando, e ele leva uma lapada de Jesus, né? Mestre, nós vimos um homem expulsar demônio em teu nome e nós o proibimos porque ele não nos segue, né? E Jesus diz: quem mandou vocês proibi-los? Quem não é contra nós é a nosso favor. Ou seja, vocês deviam estar preocupados com outras coisas, com aqueles que não consideram o meu nome, não com aqueles que mesmo não seguindo, mas temem o meu nome. Onde está o olhar de vocês, João? Né? Tem tanta gente que não teme o meu nome, que não me considera, e pelo contrário, que me persegue, e você preocupado com aquele que está junto. E a gente procede da mesma maneira. Mais uma vez, a correlação com o texto de São Tiago é perder o tempo com coisas que nós não sabemos se terão consistência ou se nós levaremos junto de nós, né? Às vezes na igreja nós vivemos isso também, com quanto nós nos incomodamos às vezes com pessoas que servem a igreja junto de nós. Perceba que é uma soma junto de nós, né? Não é uma concorrência, é uma soma. Estamos reunidos pelo mesmo fim, pelo mesmo objetivo. Por que tantas paixões, né? O texto que precede esse que nós ouvimos, as brigas, as rixas que há dentro de vós, o texto falava na liturgia de ontem e anteontem, né? Acaso não vem de dentro de vós onde está paixões fervilhando? Pare de enxergar problemas onde não tem. No fundo, Jesus está falando para os discípulos: vocês estão querendo se preocupar com coisas que não precisa. Deixem que eles somem conosco, né?
E hoje nós celebramos a memória de Santa Rita de Cássia, a mulher que compreendeu muito bem isso. Santa Rita é a mulher da espera, a mulher da paz, a mulher da tranquilidade. Ela confiou deveras na providência santíssima. Santa Rita nasceu no ano de 1381 e morreu no ano 1457, a transição do século XIV por XV, né? Ela era filha única e desde pequena desejava ser religiosa. Ela desejava ser religiosa, ela percebia traços da vocação religiosa em si, mas os seus pais não permitiram. Isso não foi motivo de Santa Rita se voltar contra sua mãe. Isso não foi motivo de causar divisão, confusão. Ela sabia que aquilo que estava dentro dela não vinha dela, mas vinha de Deus. E o que vem de Deus ninguém pode matar, ninguém pode destruir. O que essa mulher fez? Esperou em Deus. Esperou. Às vezes nós sabemos que um fim último de alguma coisa é o melhor a acontecer, mas às vezes nós vemos as coisas acontecerem por caminhos tão diferentes. Sabe quando você está rezando por alguém, um exemplo, né? Você está rezando para alguém se converter, e você sabe que aquele fim último, que é a pessoa nos braços de Jesus, é o ideal, e é esse o caminho para a pessoa chegar lá, e às vezes as coisas acontecem de maneira diferente. Confie em Deus, as coisas não são do seu jeito. Talvez tenha uma estrada reta para se chegar, mas será que Deus não permitiu um acesso alternativo para que acontecessem outras coisas segundo sua vontade na rua atrás e depois chegasse no ponto? Você não sabe. Ela espera. Ela foi submetida a um casamento que ela percebia que o seu sonho não era aquilo, mas ela casou com um homem que se chamava Paulo Ferdinando, teve com ele 2 filhos. Este homem era um homem arrogante, briguento, arrumava confusão nos seus empreendimentos, nos seus trabalhos, com muita gente, um homem que traía Santa Rita de Cássia. Ela rezou pela conversão dele 18 anos, e no fim da vida dele, né, ele se converte depois de 18 anos de oração dessa mulher. Você está rezando por alguma coisa? Você já rezou 18 anos? Ai, padre, ainda não. Então fica firme, que tem alguém que rezou mais do que você. Não reclama. Pois é. Aí ele se converte. Só que depois que ele se converteu, ele tinha arrumado briga com muita gente. Cuidado, você que fica arrumando encrenca com todo mundo, que pode ser quando você escorregar e ficar caído no chão, seja a pessoa que você não gosta que esteja lá para te levantar. Pois é, ele foi morto, foi assassinado por uma dessas pessoas com as quais ele arrumou confusão. Os seus 2 filhos, que eram jovens, né, cultivaram no coração um sentimento ruim de vingança, e eles intentaram se vingar deste homicida que tirou a vida do seu pai. E vai lá de novo Santa Rita de Cássia rezar agora o seu esposo se converteu e morreu em estado de santidade. Louvado seja Deus. Pois é, Santa Rita, mas ainda tem 2 filhos para você rezar. Vai ela rezar de novo pelos 2 filhos, e ela dizia: prefiro que eles tenham um encontro convosco do que eles permaneçam aqui e se tornem homicidas e sejam condenados. E ela os entregou a Deus, e os 2 morreram em estado de santidade. Às vezes a gente está com alguém, né, uma situação de apego, né, quando tem alguém que a gente sabe que não tem mais jeito, que está partindo, né, a gente quer reter a pessoa. Olha, Santa Rita, prefiro
que eles morram e tenham encontro convosco, do que eles aqui fiquem e sejam condenados. Olha aqui, que mulher audaz, diante dos seus próprios sentimentos, e ela entregou seus filhos nas mãos de Deus e eles partiram. Agora livre, ela percebe de Deus novamente espezinhando sua alma. Agora é a hora, Rita, vai lá. E ela tentou entrar num convento agostiniano, só que ela foi recusada, porque já tinha um pouco passado a idade, né? Por isso que eu falo, né? Quem vai ser padre, vai pensando já, quando está novo, né? Que vai ficando velho, vai ficando difícil a coisa, né? Ela tentou entrar, mas foi recusada. Mas ela rezou, porque ela sabia que aquele era o chamado que veio de Deus, não veio dela. E o que é de Deus, ninguém para. Rita, né? Rita, continue firme na oração. E ela, em certo dia, ela tinha 3 santos de devoção. São, quem sabe? São João Batista, olha só. Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino. Pois é, ela rezava, e rezando esses 3 fortes intercessores, ela foi submetida a um estado de êxtase e foi transportada milagrosamente para dentro do convento. As irmãs que lá estavam, a Madre Superiora que a tinha recusado, percebendo que era algo sobrenatural, acaba acolhendo Rita. Mas não ficou por aí não. Se você de fato tem vocação, Rita, você vai entrar na obediência. E aí a Madre Superiora levou-a até um tronco de uma árvore infértil e morta. Sabe aquelas árvores que cortam e apodrece e morre, mas fica lá, vira toco de sentar? Pois é, você vai aguar essa árvore todos os dias, em obediência, né? Se fosse você, o que você ia fazer? Nem vou contar o que você ia fazer, né? Eu também ia mandar aquela superiora tomar banho, né? Pois é, ela não. Olha o estágio de santidade. Ela foi lá e todos os dias e conversava com aquela planta estéril. Era uma videira morta. E para surpresa daquela Madre Superiora, a videira passou a viver, cresceu, começou a dar flores, a dar frutos e a dar frutos saborosos. Quem vai visitar Cássia na Itália pode ver a videira até hoje está florescendo. Olha só. E aí nós vemos que Santa Rita não parou por aí. Ela tinha um desejo de se unir à paixão de Jesus. Um certo dia ela pediu: Jesus, me permita viver um pouquinho da experiência que o Senhor viveu. E Jesus concedeu a ela uma chaga na fronte, que nós vemos na imagem, essa chaga na fronte, que em certo momento da sua vida passou a cheirar mal, né? Essa chaga causava grande dor, como um espinho que adentrava na carne todos os dias e todo momento dessa mulher, né? Cuidado com o que você pede para Deus, viu? Pois é. No fim da vida, esse estigma, os espinhos sumiram e aquilo que era um mau cheiro se tornou um perfume de rosas que incendiava todo o convento. E Rita se entrega o seu espírito a Jesus Cristo e glorifica o Senhor com sua vida. Olha que testemunho, minha gente. Testemunho daquela que tinha sonhos, daquela que parece que quando estava tudo bem surgia coisas novas e mais difíceis para enfrentar, mas ela não perdeu a paz. Aprendamos com Santa Rita que nada, nenhuma adversidade, ninguém nos tire de Deus. Ninguém. Hoje certamente você tem
não essa madre superiora na sua vida, mas tantos desafios relacionais para você enfrentar. Quantas madres superioras você tem? Ai, padre, só aqui na igreja tem umas par, né? Pois é, vai aguando a sua videira, é o que te cabe, vai aguando, né? Também as situações de desafios, né? Os maridos de Rita, que nós também temos a enfrentar, as provações, vai rezando, que Deus assim nos escute e Rita interceda por nós. Essa experiência da videira, só para terminar, foi o que conferiu a esta mulher este título popular de Santa das Causas Impossíveis. Não sei se você tem alguma impossibilidade na sua vida familiar, pessoal. Pois é, vai aguando a sua videira e se confia à intercessão de Santa Rita. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio, coloquemos a nossa vida nessa palavra de hoje. Nós confiamos na providência, nós esperamos em Deus. Nós temos rezado muito mais do que reagido, falado.